Programa a seguir é uma produção independente. Todo conteúdo é de responsabilidade de seus realizadores. Olá a todos, começa agora o programa Contábil RN. No programa de hoje temos o convidado especial Luiz Antônio Medeiros de Araújo, auditor fiscal do trabalho, com o tema Reforma Trabalhista. Logo após, confiram o quadro Finanças em Pauta com Anailson Gomes. Temos também uma entrevista especial com Victor Branco de Holanda, doutor em Contabilidade e Controladoria pela USP. Logo após, mais um quadro especial Conta News com o professor Adesson Barros. O programa Contábil RN realizou também uma cobertura especial do primeiro Simpósio Potiguar de Perícia Contábil realizado no SESCOM RN. Iniciamos nossa entrevista especial hoje com o senhor Luiz Antônio Medeiros de Araújo, auditor fiscal do trabalho e um grande parceiro do programa Contábil RN. Senhor Luiz Antônio, queria agradecer enormemente pela sua presença e representatividade. O programa Contábil RN, desde o seu início de trabalho, de atividades, tem a cooperação de grandes autoridades. E o senhor trata-se de uma referência para nós, principalmente no tema trabalhista, né? Questões trabalhistas que são de repercussão nacional. E tratando-se dessa edição especial, queria agradecer a participação do senhor e tratando-se da reforma trabalhista, o que o senhor poderia pontuar dentro desse novo panorama que é de interesse para toda a sociedade potiguar e do Brasil? Primeiramente, também agradecer pelo espaço e pelo convite para mais uma vez virmos aqui falar um pouco sobre algum tema relacionado à área trabalhista. Essa reforma trabalhista que muito tem se falado, na verdade, ela foi a edição da Lei 13.467, agora no dia 14 de julho de 2017, e essa lei ela mudou mais de 100 artigos na nossa CLT, e ela deu um prazo de 120 dias para que todas essas alterações entrassem em vigor, e irá resultar a partir do dia 11 de novembro, agora de 2017, nós vamos ter essas mudanças já em pleno vigor. É muito provável que essa lei, essas mudanças, elas tragam muita discussão, tanto no meio jurídico, quanto no meio da própria fiscalização, no meio empresarial e no meio dos sindicatos. E em relação a vários desses pontos, certamente nós ainda vamos levar algum tempo até que o entendimento acerca da correta aplicação dessas mudanças, qual é o entendimento correto acerca dessas alterações que essa lei trouxe. Perfeito. Dessas novas regras, o que o senhor poderia pontuar de mais relevante, tendo em vista que toda a sociedade potiguar, a TV Feliz, todo o público tem essa necessidade, que trata-se de uma novidade para muitos, mas especialistas como o senhor podem passar a informação correta para que a população possa buscar seus direitos e orientações. Ela trouxe alterações relacionadas às férias, ao trabalho intermitente, algumas questões relacionadas à rescisão de contrato, à contribuição sindical, a possibilidade de os sindicatos negociarem direitos com os patrões, que muitas vezes até inferiores aos direitos que hoje estão na lei. Então é uma série relativamente extensa de alterações que essa reforma traz para o mundo do trabalho. Direito adquirido, por exemplo, mudanças estão ocorrendo no momento, mas aqueles que já têm seus direitos resguardados permanecem dentro da reforma trabalhista em determinados aspectos? Sim. Certamente todos os direitos adquiridos, esse é um princípio que rege o direito, que não se ataca direito adquirido, né? Outro ponto que certamente vai ser objeto de muita discussão é se essas alterações agora elas são aplicáveis ou não aos empregados que já estão com o contrato de trabalho em curso. Muitos defendem que sim. Várias dessas alterações elas podem já, em relação aos empregados que já estão trabalhando para as empresas, essas alterações já podem ser aplicáveis. Outras certamente não. Por exemplo, se você tem um empregado comum que trabalha às 44 horas, você querer transformá-lo em um trabalhador intermitente, certamente não vai ser possível. Mas você contratar um novo empregado nessa modalidade, e aí sim, de acordo com a lei, será possível essa contratação.
Perfeito. Mudanças que refletem diretamente nas férias do empregado. Através dessa reforma, o que mudou? Na verdade, em relação às férias, nós temos 3 alterações. A primeira, que mediante acordo entre empregado e empregador, as férias elas podem ser parceladas em 3 períodos. Até hoje, as férias individuais elas só podem ser parceladas, a lei diz, em casos excepcionais. Então, realmente, se houver alguma justificativa muito forte, é que hoje essas férias podem ser fracionadas em 2 períodos. Com a reforma, não precisa haver essa ocorrência dessa necessidade. Basta que haja um acordo entre empregado e empregador e essas férias podem ser partidas em 3 períodos, desde que um deles não seja inferior a 14 dias e os outros 2 períodos não sejam inferiores a 5 dias cada um. A outra alteração é que, até hoje, os menores de 18 anos e os maiores de 50 anos não podem fracionar as férias, mesmo naqueles casos excepcionais, não podem de forma alguma. Com a reforma podem. O menor de 18 anos e o maior de 50 poderá fracionar, se houver a vontade dele junto com a vontade do empregador. E a outra é que até hoje nós não tínhamos nenhuma regulamentação acerca de se o empregado pode ou não começar suas férias em um dia de domingo, por exemplo. No dia de domingo. As férias, a reforma trabalhista agora veio trazer claramente que as férias do empregado não podem começar a menos de 2 dias de um domingo ou de um feriado. Perfeito. Então, são essas 3 alterações em relação às férias. Essas são as mais questionadas e que possuem mais detalhes para que possam ser passados para o público. Jornada de trabalho, 12/36, né? Também houve algum reflexo dentro dessas alterações da reforma trabalhista? Sim, até hoje, as empresas que precisam, geralmente os hospitais, as empresas de vigilância, são as que mais utilizam a jornada 12/36. Até hoje, eles precisam de uma convenção coletiva ou de um acordo coletivo com o sindicato para implementar essa jornada nas suas empresas. A partir da reforma não precisa mais. Basta um acordo individual entre empregado e empregador, que a empresa pode adotar a jornada 12/36. E a reforma ela trouxe 2 alterações em relação ao que hoje nós temos. Nós não temos nenhuma lei hoje que regulamenta a jornada 12/36, salvo a do empregado doméstico e a do bombeiro civil. Apenas nessas categorias. Hoje nós só tínhamos a 12/36 regulamentada em relação a essas 2 categorias. Agora ele está regulamentando em relação a todos os outros. E hoje o que nós nos valemos hoje é de uma súmula que o TST publicou, que diz que o empregado que trabalha na jornada 12/36, ele tem direito de receber pelo dia feriado trabalhado em dobro, e o intervalo dele, o intervalo intra-jornada, aquele intervalo de no mínimo 1 hora, tem de ser concedido. Com a reforma, ela trouxe essa regulamentação dizendo que o empregado que trabalha no feriado em uma jornada 12/36, ele não recebe por aquele dia feriado trabalhado em dobro, certo. E o intervalo intra-jornada de 1 hora pode ser concedido ou pode ser indenizado, ou seja, pela reforma o empregado pode trabalhar as 12 horas seguidas sem nenhum intervalo, e ao invés de ele gozar um intervalo, ele vai ter uma indenização em razão de não ter usufruído do intervalo. Perfeito. O que para muitos é um benefício. Não, pelo contrário. Para muitos é um verdadeiro crime contra o trabalhador forçá-lo a trabalhar 12 horas seguidas. Nós sabemos que ninguém consegue trabalhar 12 horas seguidas sem nenhum intervalo para descanso, para alimentação. Não, é uma falta de compromisso afetando diretamente o direito do trabalhador. Isso, exatamente. Tratando-se de trabalho intermitente, né, e no que realmente consiste esse trabalho. Gostaria também, um pedido que o programa Contábil RN tem a todos os convidados, de forma didática. O que o senhor poderia passar para o público para fins de entendimento do trabalho intermitente e o que ele consiste em todo esse regime dentro da reforma trabalhista? O trabalho intermitente, certamente, ele veio atender ao anseio de algumas determinadas atividades empresariais que precisam de ter alguns empregados trabalhando para si, mas eles não têm uma rotina definida. Por exemplo, eu tenho o exemplo que nos vem à cabeça com mais facilidade em relação ao trabalho intermitente é o exemplo de um buffet, que o buffet ele tem sua casa lá e aqueles garçons, os cozinheiros, os seguranças que trabalham
para aquela casa, para que eles trabalhem tem que ter uma festa prevista para ser realizada. Então, com o trabalho intermitente, aquele buffet irá poder assinar a carteira, por exemplo, de 40, 50 garçons, mas ele não tem nenhum compromisso, nenhuma garantia para aqueles 40, 50 garçons de que eles irão trabalhar para aquele buffet e que irão, em retribuição, receber salário. É como se fosse um cadastro, mas com a carteira assinada. É um credenciamento. É como se fosse um credenciamento, só que com a carteira assinada, com o vínculo formalizado. Resguardando o direito do empregado. Em tese, porque ele está com a sua carteira assinada, mas ele não tem garantia de que esse mês ele vai receber um salário no final do mês, que ele não tem garantia de que vai ser convocado para trabalhar. Então a lei diz que aquele empregador avisa ao empregado com 3 dias de antecedência que vai precisar do trabalho dele. O empregado tem 1 dia de prazo para dizer se aceita ou não aceita aquela convocação. Se ele não responder no prazo de 1 dia, significa a recusa. Se o empregado não deu a resposta ao patrão, significa que ele não aceitou aquele trabalho. Logicamente, se ele aceitou e veio trabalhar, o empregador irá, ao final daquele período que o empregado foi convocado para trabalhar, irá pagar por aquele trabalho, já pagar 1/12 de férias proporcional, 1/12 de férias, mais 1/3, 1/12 do 13º salário, e ao final do mês, de acordo com o valor que o empregado recebeu daquele empregador, ele irá efetuar o pagamento do Fundo de Garantia, da contribuição previdenciária. E esse empregado, a cada 12 meses, ele vai ter direito a umas férias. Mas o que é que significa as férias para esse trabalhador intermitente? É que naqueles 30 dias de férias, ele não pode ser convocado para trabalhar. Teoricamente é para ele usufruir suas férias. Mas naquele momento ele não vai receber nada pelas férias, porque ele já recebeu, a cada vez que ele trabalhou, ele já recebeu o reflexo daquele trabalho nas férias. Se por um lado ele vai formalizar a prática que muitos buffets hoje adotam, que tem essa mesma prática, mas tem esses trabalhadores sem nenhuma formalização, por outro lado, nós temos de reconhecer que esse vínculo de emprego que essas pessoas passarão a ter é um vínculo de emprego muito precário, ele não tem como se programar, como fazer uma prestação contando com aquele valor, porque ele não tem garantia alguma de que vai ser convocado para trabalhar e que vai receber o salário. Maravilha. Queria apenas passar uma informação também para todo o público. O programa Contábil RN, uma semana especial, tratando-se do tema Reforma Trabalhista com Luiz Antônio Medeiros de Araújo. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em instantes. Fortes Tecnologia em Sistemas. DRA, Assessoria Fiscal e Tributária. AS, Contadores. E Pegasus. Voltamos. Programa Contábil RN, no segundo bloco do tema principal, Reforma Trabalhista, com o senhor Luiz Antônio Medeiros de Araújo, auditor fiscal do trabalho, bacharel em Direito e Ciências Contábeis e também pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho. Luiz Antônio, passando as informações mais a fundo, outro tema bem específico que trata-se da rescisão do contrato de trabalho, que é de interesse de todos. Quais são as alterações dentro da reforma trabalhista? Nós temos várias alterações em relação à rescisão de contrato. Eu destaco algumas. A primeira delas é que acaba a homologação da rescisão. Todo mundo sabe que toda vez que o empregado sai de uma empresa e ele tem mais de 1 ano de tempo de serviço, o empregador ele não pode pagar diretamente as verbas rescisórias ao trabalhador. Ele tem de levar para o sindicato ou para a unidade do Ministério do Trabalho, para que naquele ato sejam conferidos os cálculos, sejam feita alguma orientação para o empregado, e se for o caso, aí sim é que se faz a homologação da rescisão. A reforma trabalhista acaba esse procedimento. Agora, independentemente do tempo que o empregado tem, o empregador vai fazer o pagamento das verbas diretamente ao empregado, e depois, se ele considerar que alguma verba deixou de ser paga, ele vai ter de procurar o seu sindicato para ajuizar alguma reclamação trabalhista.
Outra alteração em relação ao prazo. Hoje o prazo para o empregador pagar as verbas rescisórias ao seu empregado é de primeiro dia útil seguinte ao término do contrato, quando é um contrato por prazo determinado, um contrato de experiência, por exemplo. O contrato de experiência terminou hoje, amanhã, que é o primeiro dia útil seguinte, o empregador tem que fazer o pagamento. Ou no caso do aviso prévio trabalhado, quando o empregador deu o aviso prévio ao empregado, ele trabalha durante o aviso, terminou hoje o aviso, amanhã, que é o primeiro dia útil, o empregador tem de pagar. Com a reforma, unificou o prazo. Todos os prazos agora vão ser de 10 dias. Então, seja uma rescisão sem justa causa, com aviso prévio trabalhado, aviso prévio indenizado, um contrato de experiência, o contrato terminou hoje, começa a contar a partir de amanhã os 10 dias para que o empregador faça o pagamento da rescisão ao seu empregado. Nós temos também um novo motivo de justa causa. O artigo, a própria CLT elenca todas as hipóteses de justa causa, e uma delas agora é quando o empregado, em razão de alguma falta que ele cometeu, ele perder a sua habilitação para o exercício de uma profissão. Por exemplo, se um trabalhador ele é motorista de um veículo, de um caminhão, de um ônibus, e por algum ato em que tenha ocorrido o dolo dele, ele perder a sua habilitação, o empregador irá poder fazer uma rescisão por justa causa desse trabalhador que perdeu a condição para o exercício daquela profissão. E temos também outra alteração, que é a criação de um novo tipo de rescisão, a rescisão por acordo, coisa que situação que até hoje nós não temos. A partir de 11 de novembro, essa trata-se de uma novidade, né? Essa é uma das grandes novidades. Empregado e empregador podem chegar a um acordo para romper aquele contrato, para que haja rescisão daquele contrato. Nesse caso, o empregado vai receber a metade do aviso prévio indenizado, as outras verbas ele recebe normalmente, ele saca 80% do que tem depositado do Fundo de Garantia. O empregador, ao invés de recolher 40% do valor do saldo que o empregado tem de Fundo de Garantia, ele recolhe só 20%, mas o empregado não tem direito ao seguro-desemprego. Então, esse eu acredito que vai ser vamos dizer assim, um certo dificultador para que essa rescisão ocorra realmente por acordo, porque o que muitos empregados querem, na verdade, é receber o seguro-desemprego. Então, a lei colocou aí essa barra. Perfeito. Que ele não tem direito ao seguro nessa hipótese. Tratando-se de polêmica também, né? A reforma trabalhista tem seus prós, seus contras e determinados níveis, tanto empregado como empregador. Os sindicatos, então, existe uma polêmica nessa alteração da contribuição sindical. Na visão do senhor, diante a reforma trabalhista, o que muda? O que é que muda? Até hoje, a contribuição sindical, aquela que todo trabalhador paga de um dia de salário no mês de março, que é uma contribuição compulsória, todos os trabalhadores pagam, mesmo que sejam filiados, que não sejam filiados. Se ele tem a carteira assinada, ele tem de pagar um dia de salário, ele contribui com o seu sindicato. Compulsória, né? Compulsória. A partir de 11 de novembro, essa contribuição ela deixa de ser compulsória. Apenas os empregados que autorizarem que haja aquele desconto é que irão sofrer aquele desconto. Isso, de uma certa forma, irá causar um impacto muito grande nos sindicatos, que irão perder uma das suas principais fontes de custeio. Recurso. Eles agora terão de buscar outras fontes, ou então terão que fazer um trabalho para convencer os empregados a autorizarem que haja aquele desconto da contribuição sindical. Negociações também, o próprio sindicato, ele vai ter que buscar novos mecanismos para trazer benefícios para todos da classe, para, nesse sentido, ter a contribuição. E que tipo de negociações podem valer a pena e podem ser implementados através dos sindicatos para que o empregado tenha essa opção, né, de optar pela dedução pela sua própria contribuição sindical? Pois é, esse é um dos grandes problemas. No momento em que nós consideramos que houve um certo enfraquecimento dos sindicatos, que tirou a sua principal fonte de custeio, a lei autorizou que o sindicato e os patrões negociem condições
que inclusive sejam inferiores ao que a lei já garante ao trabalhador, né? Então, no momento em que os sindicatos ficam menos fortes, ficam mais fracos, fragilizados, eles podem agora negociar alguns direitos inferiores aos direitos que a lei já dá. Então, para os sindicatos que não são muito corretos, muito honestos, certamente irá abrir a possibilidade, não estou dizendo que irão, mas abre a possibilidade de haver uma compra, uma venda desses acordos. O sindicato negocia algum direito inferior ao que está na lei, contrário muitas vezes ao interesse dos empregados, em troca de algum benefício financeiro, né? Um direito inferior, o senhor pode me dar um exemplo prático, por exemplo? Por exemplo, a lei, na verdade, o artigo 611A, desculpe, ele elenca quais são os direitos que podem ser negociados. E o 611B diz quais são os direitos que não podem ser negociados. É bem verdade que ele lista vários incisos dizendo o que é que o sindicato não pode. Mas, por exemplo, em relação ao 13º salário, ele diz que não pode ser negociado o valor nominal do 13º salário. Mas parece que o sindicato pode negociar que o 13º salário, que hoje é pago em 2 parcelas, a primeira em 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro, ele pode ser pago em 3, em 4 parcelas, ou pode ser pago tudo em dezembro, né? Abre margem aí para alguma negociação que eu não sei se na maioria das vezes vai ser melhor para o trabalhador ou não. Então nós vemos esse ponto aí como um certo perigo. Se muitas vezes um dos argumentos é que a retirada da contribuição sindical compulsória irá fortalecer os sindicatos, pode ser que isso aconteça ao longo de anos. Pode ser que os sindicatos agora precisem mostrar mais serviço aos seus representados para ganhar mais adeptos e aí realmente o sindicato se tornar um sindicato mais forte. Mas e durante esse prazo, até lá, o que é que vai acontecer com esses acordos que os sindicatos irão negociar com a parte patronal? Eu não sei o que pode acontecer. Depende de cada um, né? Antes do senhor passar a avaliação final da própria reforma trabalhista, o senhor também é coautor do livro Tudo sobre o Novo Empregado Doméstico e o E-Social. Reforma trabalhista é um tema que está em alta, de extrema relevância para todos. O E-Social trabalha diretamente com os direitos de muitos empregados e uma novidade. O senhor poderia passar sobre esse livro rapidamente para que o público possa entender dessa obra? Esse livro, como você disse, é em coautoria minha e de um outro colega auditor fiscal, Otácio de Souza Freitas Júnior, e ele tem o intuito de em uma linguagem muito simples, esclarecer os empregadores domésticos sobre todas essas mudanças e sobre toda a legislação que envolve o trabalho doméstico. Nós lançamos o livro em abril, a primeira edição. Essa primeira edição ela está esgotada e agora nós estamos aguardando que haja a publicação, porque apesar de a lei entrar em vigor a partir do dia 11 de novembro, ocorrerão alterações. Mas há uma promessa do governo federal de publicar uma medida provisória alterando a reforma trabalhista. Ela nem entrou em vigor e já vai ser alterada. Então nós estamos aguardando a publicação dessa medida provisória para nós fazermos as alterações e lançarmos a segunda edição do livro. Maravilha. Luiz Antônio, queria agradecer enormemente pelas suas sábias palavras, pela sua evolução dentro da temática. Luiz Antônio Medeiros de Araújo, auditor fiscal do trabalho, bacharel em Direito e em Ciências Contábeis, uma das referências em Direito Trabalhista. Hoje no programa Contábil RN, uma das nossas premissas é levar as ciências contábeis para agregar valor junto a todas as áreas afins, o direito, a administração, e quando se trata de assuntos pertinentes à sociedade, então eu queria agradecer enormemente pela sua presença e mais adiante buscarmos temas que venham agregar valor, né, e para que a gente possa levar o melhor para o público na TV Feliz. Mais uma vez, nós que agradecemos, estamos sempre à disposição, sempre que formos convidados. Maravilha. Vamos para um rápido intervalo. Logo após, confiram Finanças em Pauta com Anailson Gomes. Voltamos em instantes. Fortes Tecnologia em Sistemas. DRA, Assessoria Fiscal e Tributária.
AS Contadores e Pegasus. Olá pessoal, estamos aqui em mais edição de Finanças em Pauta na TV Feliz. E hoje vamos falar sobre um assunto que foi discutido na nossa sociedade a respeito do Grupo Guararapes. O Grupo Guararapes, que tem aqui principalmente Guararapes Confecções, muito forte em nosso estado, e repercussão a respeito de emprego, número de emprego dessa organização. Bom, eu vou mostrar para vocês como a contabilidade poderá evidenciar, como o usuário poderá extrair da contabilidade informações extremamente importantes a respeito também desse campo de empregabilidade da questão da mão de obra. Bom, o Grupo Guararapes, nós sabemos que é um grupo constituído por diversas empresas, tá? Empresa de confecções, empresa de varejo, empresas, um shopping center, empresas de financiamento, financeira, cartão de crédito, e ela atua há muito tempo no mercado, inclusive fortemente aqui no estado do Rio Grande do Norte. Recentemente, não vou falar aqui do aspecto legal ou do aspecto trabalhista, se tem mais emprego, menos emprego ou não. Meu foco principal aqui é na contabilidade. Então, o que a gente fez? Nós pegamos demonstrações contábeis do Grupo Guararapes, que foi divulgado, plena divulgação na imprensa, tá? É público, e essa informação que nós extraímos, fizemos aqui uma análise. São demonstrações contábeis do ano 2011 até 2016. E a primeira coisa que a gente olha numa demonstração contábil é o seu faturamento. O que significa o faturamento? Quanto a empresa vende dia a dia, qual o seu potencial, qual o seu tamanho, onde ela está inserido, que tipo, depois dessas vendas e tudo, que ela contribui com tributos e com as demais despesas, inclusive os insumos aí de pessoal. A Confecções Guararapes, ou melhor, o Grupo Guararapes, em suas diversas empresas e tudo, ela começou um faturamento assim em 2011 de 3 milhões, então 3 bilhões de reais. E finalizou o ano 2016 com quase 6 bilhões de reais, 5 milhões 921 mil, tá? Então, o que acontece? Nesse interim também, diversas outras despesas incorreram, proporcional a esse faturamento, tá? O que a gente pode mostrar para vocês, no primeiro gráfico que a gente está colocando aqui, é essa evolução das receitas e das despesas, para a gente comparar o que está acontecendo em cada elemento de despesa, como as despesas operacionais, como as despesas de tributária e o resultado do exercício, nós chamamos lucro ou prejuízo do exercício. Ele se manteve em 2011 de 363 milhões, com aumento do faturamento em 2016, esse lucro chegou, quer dizer, continuou praticamente esse valor reduzido um pouco para 317 milhões. A proporção do lucro final foi bem menor em 2016 em relação a 2011, início aqui do nosso estudo. Então você vê essa evolução aí no nosso gráfico, que vocês vão ver essa distinção ao longo do tempo, separado de 2011 até 2016. Bom, com isso a gente começa a perceber a questão dos ativos da empresa. Os ativos também pularam de 3 bilhões e 700 mil para 7 bilhões e 720 na evolução desse tempo, de 2011 até o ano de 2016. Principalmente os elementos do imobilizado e de conta a receber, que são mais fortes nesse item de ativos, né? Dos ativos também de longo prazo e de curto prazo, representa que a empresa está, digamos assim, imobilizando, tendo fábrica, tendo indústria, sedes, e também está tendo estoque para vender, né? Principalmente o Grupo Guararapes tem a loja de Riachuelo, que essa é a maior fonte de faturamento, dos quase 6 bilhões, talvez boa parte aí, 80% vem desse grupo, do grupo vem da loja de Riachuelo. Tá? E segunda parte aí vem exatamente a indústria de confecções, que chama-se Guararapes Confecções.
Então você percebe aí que os ativos, e também nós temos aí os ativos divididos aí a evolução dos ativos não circulantes, ativo circulante evolui ao longo do tempo, na mesma proporção, quase a mesma proporção, tá? Nesse período que está crescendo continuamente. E também temos depois, que você pode olhar as demonstrações contábeis, o balanço patrimonial, você vai encontrar também os passivos, tá? Que você tem o capital terceiro e o capital próprio. Na proporção aí, metade, praticamente um pouco abaixo da metade, é capital próprio ao longo do tempo, que mostra uma boa, digamos assim, sem mais de erro, uma boa posição de liquidez da empresa, capacidade de pagar suas contas, tá? Mas você mostra também a evolução no gráfico seguinte, que você passa a ter aí a questão do passivo, né? A evolução do passivo, onde nós temos aí a evolução do patrimônio líquido, do passivo não circulante e do passivo circulante. Significa não circulante, aquelas contas de longo prazo que tem a pagar, e também no passivo circulante aqueles praticamente fornecedores que vai se pagar em curto prazo, questão de trabalhista e questão também da parte previdenciária e tributária, mas isso se paga rapidinho, tá? Então nós temos essa evolução no gráfico aí, que mostra ao longo do tempo, mostrando o equilíbrio organizacional, tá, desse passivo. Bom, mas tem um outro demonstrativo que eu queria falar para vocês aqui, bem interessante, chamado demonstração do valor adicionado, tá? O que é esse valor adicionado? A gente percebe que você tem evolução aqui ao longo do tempo também, desde 2011 a 2016, que você parte esse demonstrativo dentro de quê? Dentro da demonstração de exercício. Você pega as receitas, o faturamento, para poder andar aqui ao longo do tempo, tá? Então, essa demonstração do valor adicionado, ele mostra exatamente a riqueza criada e a riqueza distribuída. Então, nós temos aqui o valor aqui dos insumos, dos 7 milhões e pouco no ano de 2016, 4 milhões e 900, quase 5 milhões, foi insumo de terceiros, quer dizer, comprou mercadoria de terceiros ou comprou matéria-prima de terceiro, processou e colocou à disposição. Então, criou internamente 2 bilhões e 500 mil. E a pergunta, onde foi aplicado esses 2 bilhões e 500 mil? Tá? Você, internamente, ficou o valor desses 2 bilhões e meio, ficou um valor aqui de retenção e tudo para distribuir, 2 bilhões e 500 mil no ano de 2016. Tá? E como é que ele foi distribuído? Tá? Vocês percebem no gráfico essa evolução e depois nós temos o gráfico aqui da distribuição. Tá? Então, como é que foi distribuído? O valor adicionado foi distribuído da seguinte forma. Pessoal, nós temos evolução também ao longo do tempo, mas em 2016 essa evolução de pessoal dos 2 bilhões e 600 mil, 1 bilhão e 200 foi para pessoal. Imposto 600 milhões, remuneração de capital terceiro de 397 milhões, são os juros pagos, uma coisa assim, e remuneração de capital próprio foi 195 milhões. Bom, como foi distribuído a questão de pessoal? Ora, pessoal, praticamente remuneração direta de 1 bilhão e 200 foi 968 milhões. Então, na verdade, boa parte do pessoal distribuído aí foi para pessoal. Depois, benefícios e uma pequena parte de FGTS. E praticamente vocês verão aqui, e o capital próprio, como foi distribuído? O capital próprio foi distribuído da seguinte forma: juros sobre capital próprio, determinado período, e depois tivemos a questão de dividendos. Inicialmente nós tivemos dividendos, 2011, 2012, e deixou de ter dividendos. E depois surgiu o juros sobre capital próprio, significa que a empresa, o grupo empresarial, ao invés de pagar dividendo que é lucro, pagou o quê? Pagou juros sobre capital próprio. Pode ser uma política de dividendos e também uma política de planejamento tributário da organização, tá? Quando fez essa distribuição. Ao longo do tempo, dos 200, da remuneração de capital próprio, 192 milhões, nós temos aí 91 milhões juros sobre capital próprio, quer dizer, o recurso indo para o sócio, e 101 milhões de lucro retido. Significa que a empresa reteve seus lucros, deve ser para crescimento. É uma coisa boa quando a empresa retém seus lucros. Então, mais do valor que ela tinha para distribuir, que é a remuneração de capital próprio, ela investiu na própria empresa. Tá? A questão de número de empregados. Quantos empregados tem a empresa lá e tudo? Bom, observamos que a empresa Guararapes, ela tem, na verdade, ao longo do tempo,
o total do grupo, em 2013, ela tinha 40 mil empregados. 2014, 40.195, uma pequena redução de 38 mil no ano de 2015 e 2016 foi 37.101 empregados. Total do grupo, mas relação ao Rio Grande do Norte. Ora, no Rio Grande do Norte, ela saiu em 2013 com 13.602 empregos no Rio Grande do Norte. Em 2014, ela passou 13.335 empregados. 2015, 13.600, um pequeno aumento. Mas em 2015 e 2016 houve uma redução de mais de 2.000 postos de trabalho para 11.474. Esse valor está lá na demonstração contábil publicada da empresa Guararapes. Então houve aqui, pela contabilidade, a gente percebe a evolução da quantidade de empregados da empresa. Então, na verdade, a empresa Guararapes, ela reduziu a quantidade de empregados dentro do Grupo Guararapes, dentro do Rio Grande do Norte. Se a gente for olhar exatamente as fábricas da Guararapes, que entrou em discussão, nós também temos um valor aqui que foi discutido, tá? Nós temos aqui o valor que foi, também houve uma redução desse pessoal aqui ao longo do tempo das fábricas, tá? A fábrica Guararapes também, ela tem 2 fábricas, tem no Ceará e no Rio Grande do Norte, e essa proporção aqui do Rio Grande do Norte, ela ficou o seguinte, ao longo do tempo, tá? Ela teve um total de pessoas das suas fábricas, 15.900 em 2013, o maior índice aqui talvez tivesse a maior peso de pessoal está nas fábricas, e 2016 para 2.800. Acontece que tem no Rio Grande do Norte e tem no Ceará. O Rio Grande do Norte tem 8.000, tinha 10.138 empregados em 2013 nas suas fábricas e passou a ter 8.060 no ano de 2016. Houve uma redução ao longo desse tempo, tá? E também nós temos aqui essa redução, ocorreu também igualmente no estado do Ceará, de 5.800 para 4.700 empregos. Por isso que somou de 15.900 empregos nas fábricas para 12.856, isso saindo do ano base 2013 para o ano base 2016, qual nós temos aqui a discussão. A gente tem quais as unidades que empregam da Guararapes? O Midemol, no Rio Grande do Norte, a fábrica Guararapes RN, as lojas de Riachuelo, e também nós temos aqui o Data Center, o Contact Center, tá? E também nós temos aqui o Centro de Distribuição em Natal. São grandes empregadores, ao todo aqui o que alavanca a empregabilidade dentro do grupo Guararapes, tá? Então nós temos aqui o seguinte, para ver aqui a ideia de quanto teríamos aqui dessa quantidade em Natal, nós temos em 2016 1.253 pessoas empregadas no centro de distribuição, tá, da Guararapes. No Contact Center, que seria uma espécie de call center, nós tivemos em 2016 1.587. As lojas de Riachuelo, que começou em 2013 com 528 empregados, em 2016 reduziu para 467. O Midemol também houve uma evolução que praticamente manteve-se, de 106 em 2013 para 110 em 2016. Já a transportadora, só tem em São Paulo, não tem aqui, e o Midemol também, ele teve uma redução no seu shopping aqui, de 119 para 101. Pessoal, todas as informações estão nas demonstrações contábeis, tá? Você consegue extrair tudo isso. Você pergunta, você tem a força, a potencialidade da empresa. Se eu perguntar quantos empregos existem, eu posso extrair essa informação de lá. Aumentou a quantidade de emprego, reduziu o emprego. A gente consegue ver tudo isso nas demonstrações contábeis. Então, o que a gente pode dizer aqui no nosso Finanças em Pauta é o seguinte: olhe bem as demonstrações contábeis, olhe bem as demonstrações contábeis daquelas empresas que interessam. Você vai extrair N informações. E essa informação, se for empresa SA, capital aberto, que publica suas demonstrações, você pode muito bem trabalhar e divulgar, tá? Por isso, espero ter esclarecido um pouco a respeito de como extrair informação das demonstrações contábeis e realmente contribuir para a quantidade, assim, mensurar a quantidade de emprego
por essa empresa, esse grupo tão importante aqui no nosso estado, que esperemos que ela venha resolver esse problema aqui, que não estou tratando aqui de forma nenhuma da parte jurídica, e sim da parte contábil, publicada e divulgada aqui ao longo do tempo. Muito obrigado e até outra edição na TV Feliz do Finanças em Pautas. Fortes Tecnologia em Sistemas. DRA, Assessoria Fiscal e Tributária. AS, Contadores. E Pegasus. A entrevista especial de hoje do programa Contábil RN com o senhor Victor Branco de Holanda, doutor em Contabilidade e Controladoria pela USP, assim como bacharel em Ciências Contábeis e Economia pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Senhor Victor Holanda, queria agradecer enormemente pela sua presença. O programa Contábil RN tem o maior orgulho de ter mais um grande representante. O tema principal de hoje é contabilidade e sua aplicação no setor público. Queria agradecer enormemente pela presença do senhor. Tratando-se da internacionalização da contabilidade, na prática, o que a gente poderia passar para todo esse público? Muito obrigado, eu que agradeço, Nelson Ribeiro, pessoal da TV Feliz e o programa Contábil RN. É um prazer enorme estar podendo falar aqui para vocês sobre esse importante momento que a contabilidade vive no Brasil, decorrência de um processo de internacionalização de padrões contábeis. Não é novidade para ninguém que nós vivemos um mundo globalizado, né? Um mundo onde a informação flui muito rapidamente, onde a gente tem acesso ao WhatsApp, ao Facebook, às comunicação redes, integrada, comunicação real time, tudo hoje é muito rápido e tudo isso tem repercussão, né, reflexo nas nossas profissões. A contabilidade não seria diferente. É importante entender que o Brasil ele passou por um período na contabilidade pública, um período onde houve um pequeno atraso em comparação com a contabilidade privada. Nós tivemos um processo de convergência aos padrões internacionais na contabilidade privada que aconteceu de uma forma mais acelerada devido a vários fatores, né? Inclusive ao próprio tamanho do setor público. Então, da mesma maneira que nós temos os IFRS, que são os padrões internacionais para a contabilidade privada, no setor público nós temos padrões internacionais, que são as IPSAs. Elas são modelos de facilitadoras de convergência, né, no processo de convergência. No setor público, a dificuldade é devido a essa lacuna, né, lacuna que foi decorrente de uma dificuldade, de um atraso produzido pelo próprio tamanho, pela complexidade. Então, a partir de 2008, o próprio Tesouro Nacional ele emitiu uma portaria conclamando, né, a classe contábil a fazer um processo de convergência, já que o Tesouro ele é o órgão normativo do setor da contabilidade pública. Mas é importante entender que a contabilidade ela é uma ciência ampla, então ela não é voltada para si mesma. Quando a gente fala em contabilidade, nós estamos falando de um usuário, né? É importante vocês entenderem que isso tem a ver com a vida do cidadão. Por exemplo, quando a gente paga um tributo, quando a gente faz compra no supermercado, nós pagamos em média de 28% a 30% de tributos, impostos que incidem naqueles produtos. Via de regra, o cidadão não percebe que ele que está financiando o Estado. Então é importante entender para o cidadão como que o Estado arrecada os recursos, como aqueles recursos são recolhidos para o Tesouro, seja estadual, municipal ou federal, a União, como que aquele recurso vira orçamento e passa a servir um produto ou um serviço na ponta. Por exemplo, uma vaga num leito de hospital, uma vaga na creche para uma dona de casa. As suas finalidades. Então, a contabilidade pública reflete esse macro processo desde do recurso que advém do tributo, passando por um processo de orçamentação,
para depois ser alocado a políticas públicas. Então, a gente defende um conceito mais amplo, que é a controladoria governamental. O programa Contábil RN ele realizou a cobertura do Encontro Nordestino de Contabilidade, né, realizado pelo CRC-RN. Foi um evento de grande porte. Gostaríamos também de mencionar o 7º Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e Qualidade do Gasto do Setor Público de 2017, tendo diversas instituições nas quais o senhor tem total ciência para todo o público que será garantido para esse evento e todos os profissionais que serão mobilizados no dia 16 ao dia 18 de outubro, na Escola de Governo do Rio Grande do Norte. Tratando-se desse evento, o que o senhor poderia mencionar para o público, tanto da finalidade, tanto das instituições, né, que estão sendo incorporadas, em complemento a esse processo de internacionalização da contabilidade? É muito interessante a gente pontuar para todos os nossos ouvintes que o Congresso ele é fruto de uma interação de toda a sociedade que cada vez mais clama pelo bom uso dos recursos públicos. Então, se a gente fosse fazer uma pergunta aqui para o cidadão comum, se ele acha que o governo está gastando bem o dinheiro dele, muitos teriam muitas dúvidas sobre a aplicação deste recurso que saiu do imposto, como eu coloquei. Quando ele comprou o leite, como ele comprou o feijão, quando ele comprou... Sempre questionando o princípio da transparência. Exatamente. Quando ele pagou a conta do telefone, ele pagou na faixa de 45%, 48% de tributo. Então, ele tem muitas dúvidas se esse recurso está sendo bem utilizado. Então, esse congresso é de suma importância, porque ele conclama a sociedade a sair de uma forma passiva, esperando que os governantes resolvam o problema da corrupção, resolvam o problema do desvio do recurso público, e passa por uma atuação ativa, o que eu chamo de atuação para o controle social. Para que público se aplica e toda a sociedade pode aguardar um conteúdo em alto nível? Como nós falamos, ele tem um público bastante amplo, que vai desde o servidor público, né? Porque nós estamos falando do ciclo de gestão de uma política pública, onde a contabilidade faz parte desse ciclo. Ele serve para profissionais contadores da área pública e também da área privada, porque o conceito de que eu pago tributo todos os contribuintes e preciso entender para onde é que vai meu dinheiro e com que grau de eficiência o governo está aplicando meu dinheiro, interessa à sociedade. Só para você perceber a dimensão do evento, nós teremos a participação do secretário executivo do Ministério do Planejamento, teremos um representante do Banco Mundial falando de avaliação de políticas públicas, teremos o pessoal do Tesouro Nacional, a subsecretária de contabilidade, teremos o pessoal da área de custos falando sobre como é que está o estágio do projeto de geração e uso de informação de custo para o governo, teremos o pessoal da Confederação Nacional dos Municípios falando da importância dos municípios aderirem a esse padrão. Todas as esferas de governo. Todas as esferas de governo. Senhor Victor Branco de Holanda, queria agradecer enormemente pela participação do senhor, e o programa Contábil RN se disponibiliza para realizar essa cobertura e divulgar para toda a classe contábil, através da TV Feliz, para todo o público em TV aberta, levando informações pertinentes a grandes eventos dessa natureza, pois a UFRN, o CRC-RN, entre grandes outras instituições, são parceiras aqui do nosso programa. Queria agradecer enormemente pela sua presença hoje. Ok, eu que agradeço e estaremos esperando vocês no dia 16, esperando também toda a sociedade de Potiguar para nos ajudar a colocar luz para que o gasto público seja utilizado em prol daqueles que mais necessitam. Perfeito. Fica o convite, 7º Congresso Internacional de Contabilidade, Custos e Qualidade de Gasto no Setor Público, na Escola de Governo, nos dias 16 e 18 de outubro. Então, vamos para um rápido intervalo. Logo após, confiram o Conta News com o professor Aderson Barros e as coberturas especiais do programa Contábil RN. Fortes Tecnologia em Sistemas. DRA, Assessoria Fiscal e Tributária. AS, Contadores. E Pegasus. O
Oi, tudo bem? Estamos aqui com o Conta News na TV Feliz. Como sempre, trazendo aquelas novidades com assuntos pertinentes a todos aqueles que gostam de assistir e de vermos. Veja bem, recentemente, ontem, foi editado o acordo que era tanto esperado com relação ao PIS/COFINS da desoneração com o ICMS, aquela base de cálculo que inclui ICMS. Então, o Supremo Tribunal Federal definiu que o que tem que ser excluído é sim aquilo que foi faturado na sua nota fiscal, que se transforma em receita. Então, aquele imposto indireto do ICMS deve ser excluído da base de cálculo, aquele que consta na nota fiscal. Isso é muito importante porque esse acordo era muito esperado, a que a decisão iria tomar. E assim, a sinalização foi de que favorece mais ao contribuinte e define a regra. Isso é muito importante. Estamos entrando praticamente já caminhando para o final do ano e estamos aí com várias reformas. Nós temos a reforma previdenciária que está um pouco parada, temos a reforma tributária que está sendo costurada, temos a reforma trabalhista. A reforma trabalhista é a que está em pauta, irá vigorar a partir de novembro, dia 11 de novembro, ela está em vigor para todas as situações trabalhistas. Isso é importante, a gente tomar muitos cuidados e precauções, porque não devemos errar, vendo o critério de que está sendo elaborado e, inclusive, vai entrar em prática o E-Social. Em janeiro, o E-Social para as grandes empresas, que faturamento acima de 78 milhões, e a partir de julho, todas as empresas deverão prestar informações trabalhistas, tributária e previdenciária. Veja bem, isso é muito importante. Então, nós estamos hoje no Conta News, na TV Feliz, criando esse quadro que iremos falar semanalmente até a entrada em vigor da legislação nova da reforma trabalhista, os tópicos. Como listamos aqui, por exemplo, nós temos vários tópicos, nós temos contratos e multas, nós temos jornada de trabalho, férias, décimo, demissões, contribuição sindical, terceirização, horas extras, representação de empregados, grupo, o que é grupo econômico, porque mudou o conceito, mudança de sócio, mudança da venda da empresa para terceiros, o que é o preposto agora? Então, são temas que iremos abordar ao longo do caminho. E é importante a gente lembrar que a mudança trabalhista, para nós, foi uma mudança apenas na legislação seletista, CLT, na consolidação. E muita gente faz uma confusão achando que ela mudou aqueles direitos básicos, como, por exemplo, a maternidade, a paternidade, jornada de trabalho, redução salarial, nada disso alterou. Férias, mais 1/3, né? Isso fica lá no artigo 7º da Constituição. Então, essas alterações permanecem. Quando a gente fala de legislação trabalhista, nós estamos falando de todas as normas. Por exemplo, a norma do FGTS, ela não se alterou. A norma do seguro-desemprego não se alterou, se aplica como é a regra atual. O que houve nessa mudança foi apenas adequações e flexibilizações dentro da CLT, porque a reforma foi mais fácil ser aprovada devido a ela não ter tido alterações constitucionais, que já é diferente de uma previdenciária e de uma tributária, que tem alterações constitucionais. Então, a rapidez da trabalhista se deu, um dos aspectos é esse. Portanto, a gente tem que estar lembrando que essa reforma se refere exclusivamente às relações seletistas. Por exemplo, você há de convir que a questão da segurança do trabalho, ela não se altera, ela permanece como existe, as normas de segurança do trabalho. A insalubridade, os graus de periculosidade, os graus de insalubridade, as horas extras, 50%, 100%, dependendo do dia, feriados e domingo é mais caro. Então, é preciso a gente entender que a jornada de trabalho também não foi mexida, ela permanece
às 44 horas semanais. O que se criou na legislação da CLT foi a flexibilização de horário. Como nós vamos falar de contrato, por exemplo, foi criada uma nova técnica de contrato, a telejornada, que é o home office, não é? Isso era uma prática que existia, mas não tinha legalização. Criou-se o contrato intermitente. Então, essas observações nós vamos sempre estar falando a partir dos próximos programas com tópicos específicos de cada atividade. Então, por exemplo, no próximo nós iremos falar sobre contrato e multa. Multas. As multas, houveram alteração nas suas multas e os tipos de contrato. Portanto, estaremos juntos no próximo programa falando até a edição que entrar em vigor no dia 11 sobre as alterações seletistas. Um abraço a todos, até breve. O programa Contábil RN realiza uma cobertura especial no auditório do SESCOM RN, um evento promovido pela ABSERN, Associação dos Peritos Contadores do Rio Grande do Norte. Trata-se do primeiro simpósio potiguar de perícia contábil, com apoio SESCOM RN, CRC-RN, ABSERN, Acadernicic. Confiram nossas entrevistas. Estamos aqui com Erivan Borges, presidente do Conselho Deliberativo da ABSERN, Associação dos Peritos Contadores do Rio Grande do Norte, e também chefe do Departamento de Ciências Contábeis da UFRN. Em mais um curso promovido pela ABSERN, o primeiro simpósio potiguar de perícia contábil. Queria parabenizar por mais um grande evento e, tratando-se da temática que será abordada na data de hoje, quais serão os destaques? Primeiramente, agradecer a oportunidade, dizer em nome da associação e da própria UFRN como parceiros, que é uma oportunidade ímpar para valorizar a nossa classe. É um projeto conjunto que pretende levar aos nossos colegas uma discussão abrangente da perícia contábil. Temos, nesse primeiro dia, uma discussão mais geral da perícia no campo técnico-científico, seguida da questão profissional e, posteriormente, da sua efetiva aplicação em determinados casos. Então, hoje nós começaremos com essa parte conceitual e mais representativa da burocracia necessária para instrumentalizar a perícia. Perfeito. Tratando-se do público-alvo para esse curso e das instituições apoiadoras, assim como o Instituto de Perícias, o que o senhor poderia ressaltar dentro desse sentido? Aqui é uma oportunidade. Eu tenho dito que a perícia ela tem se revestido como uma dimensão mais latente da profissão contábil na sociedade. Então, todas as instituições congregadas fazem com que isso realmente se revele como verdade. Todas as instituições parceiras têm promovido a capacitação durante muito tempo, né? Inclusive a academia, para quem não possa participar desse evento durante essa semana, estará promovendo, o Juscelino vai explicar isso melhor, um outro curso de perícia no mês de novembro, outro no mês de dezembro, inclusive agora final do mês de outubro, matemática financeira aplicada à perícia, né? Estamos contando com uma participação muito boa aqui do SESCOM, que é quem nos cedeu esse espaço aqui para a realização desse evento, a ABSERN, né, que é quem está promovendo, o CRC apoiou também no processo de divulgação e tudo mais. Então, assim, todos criaram uma grande expectativa e estão trabalhando em conjunto para que esse evento aconteça, certo? Não é só uma atitude isolada da ABSERN, são entidades em conjunto, né? O apoio junto ao Conselho, ao SESCOM, aos sindicatos contabilistas, a ABSERN, a academia, é essencial, porque todas essas instituições estão em volta e com o mesmo objetivo de beneficiar a classe contábil. E nós que fazemos contabilidade, na essência, no dia a dia, em conviver com os problemas da nossa classe, sem essas instituições juntas da gente, não vamos a lugar nenhum. Existem muitas oportunidades. Agora, para a pessoa se candidatar, para a pessoa entrar nessa atividade, ela precisa ir em busca de muito conhecimento, né? Porque, além da academia, precisa a gente ter esses eventos promovidos tanto pela academia como pela ABSERN, de envolver as pessoas nesse tipo de conhecimento. O programa Contábil RN agradece pela sua audiência, assim como a TV Feliz e aos nossos apoiadores institucionais CRC-RN, ABSERN, Acadernicic, SESCOM, Sindiconte RN. Forte abraço a todos, até a próxima.